Olá, meus queridos, sejam bem-vindos ao Café de Esperança. Lembrando que este é meu canal secundário. O canal principal aqui no YouTube é só você digitar André Massolini e você encontra lá o canal principal, que é onde eu leio os e-mails, tem mais de 4.000 vídeos postados, enfim, dá uma fuçada lá. Terça-feira, o vídeo que foi ao ar terça-feira, eu estou gravando tudo hoje, eu falei, gente, o seu valor é dado por você, independente de como o outro te tratou. Aí eu falei, e olha, merece um outro vídeo, aquelas situações em que a pessoa apronta com você e você, além de se sentir desvalorizada, além de achar que está se sentindo um lixo, que a sua autoestima está indo pelo ralo, você ainda se sente culpada. E eu falei, isso caberia até um outro vídeo. Já estamos fazendo ele agora. Já vamos aproveitar o embalo. Então, o que eu quero abordar hoje aqui com você é justamente isso. É triste e muitas vezes eu sinto que é uma situação degradante. Dos relatos que eu atendo, das histórias que eu atendo, relatos seja de homem ou seja de mulher. Porque às vezes a gente tem a impressão que é só a mulher que se sente assim e é o homem que age assim com a mulher. Lembrem-se sempre do que eu falo aqui, seja no Café de Esperança, seja lá no meu canal principal. Não entremos nessa guerra dos sexos. Não entremos nessa de que os homens decepcionam as mulheres. Os homens também são decepcionados pelas mulheres. Não entremos nessa de que então, os gays é que são amigos. Tem muito gay que é inimigo. Tem muito gay que é pilantra e que, na verdade, sai com o namorado da amiga. Então, às vezes, a gente acha que, nossa, né? A gente cria protótipos, estereótipos das coisas. Os homens são sacanas. O homem cria o protótipo de que a mulher não presta. Criam protótipos de que gays são promíscuos. Entendamos que aqui a gente trabalha com o ser humano. A gente tem que analisar o ser humano. O que aquela pessoa em específico fez. Então, repito, aqui isso acontece tanto com homem, tanto com mulher, tanto com hétero, quanto com gay. Essa questão da pessoa aprontar com você, a pessoa ter te traído e aí você se sente culpado. E agora aqui abrimos dois caminhos de reflexão. Existe aquele caso em que a pessoa te traiu. Vamos pegar aqui o exemplo da traição mesmo, que é o auge do negócio, né? Então, a pessoa te traiu e, além de ter te traído, ela joga a culpa em você. Você tem que ver que eu te traí também, porque se você não tivesse feito tudo aquilo, se você também não tivesse... E aí você acredita nisso. Você realmente se culpa. É aquele momento clássico onde a pessoa de réu, ela quer se tornar vítima. E se a gente permite, ela de fato fica como vítima na história. E a gente fica como o réu. Ela nos traiu e a gente que se sente culpado ainda por ela ter nos traído. Esse é um primeiro aspecto. O segundo aspecto é a pessoa te trai, a pessoa não joga a culpa em você. A pessoa até reconhece. Não tem o que eu te falar. Eu realmente, o que está feito e não tem nem o que eu te falar. Só que aí você entra num processo de autossabotagem e você começa a sentir culpa. Você começa a ser tomado por um sentimento de culpa. Como se você então tivesse culpa no fato disso ter acontecido. E muitas vezes você nem sabe por quê, mas você sente a culpa. Tem gente que se apega a um determinado fato. Não, porque eu brigava muito com ele, porque eu brigava muito com ela, porque a gente discutia demais. Então, eu me culpo a partir de fatos específicos. Muitas brigas. E aí, então, eu me culpo pela traição. Mesmo a pessoa ela não jogou isso em mim. Porque a gente brigava demais. Não,
eu, por mim mesmo, estou tomando a culpa. André, e por que que isso acontece? Bom, existem N fatores, N situações. Vocês sabem que eu estou me especializando em filosofia clínica e eu estaria indo contra os princípios da filosofia clínica se eu falasse que existe uma única explicação do porquê as pessoas agem com esse sentimento de culpa, seja aquela pessoa que a outra, além de trair, quis inverter a situação, seja naquela situação em que a pessoa não quis inverter a situação, mas a própria pessoa desenvolveu o processo de autossabotagem e começou a se sentir culpada. Então, se eu falasse que tem uma única explicação para isso, pelo amor de Deus, eu estaria jogando não só o meu curso de filosofia, como a minha especialização, eu estaria jogando fora. Não existe uma única explicação. Cada história é uma história, tem um contexto e tem características muito particulares a partir da historicidade de cada pessoa. Porém, tá? Se eu tivesse que falar de maneira geral, eu falaria o seguinte: existe uma grande probabilidade, talvez, da pessoa ter feito isso e ter desenvolvido isso e ter estar se culpando agora. Por quê? Porque quando a gente termina, ou a gente é tomado por uma surpresa dessa, uma surpresa péssima dessa, descobrimos uma traição, a gente tem que processar essa informação de uma hora para outra. Então, até ontem estava tudo bem e hoje eu descubro essa porcaria. Então, tudo muda. É como se eu estivesse diante de um terremoto onde tudo está mexendo, a terra debaixo dos meus pés, eu estou sentindo que não tem mais firmeza. Então agora eu tenho que trabalhar com muitas coisas. Inclusive, vem a sensação, depois da raiva, depois do sentimento de injustiça, começa a vir a sensação de que pode dar certo de novo. Vem a sensação de falta. Depois que passa a raiva, isso começa a vir a falta. Por quê? Porque até ontem eu estava com essa pessoa. E agora eu tenho que trabalhar com essa ausência e eu acho que eu não vou conseguir. Então vem a falta, vem a tristeza. E aí vem, né, para querer combater essa sensação de falta, essa sensação de tristeza, vem as emoções e as lembranças de tudo aquilo de bom que eu vivi. E é ou não é assim? A gente parece que esquece o que a gente viveu de ruim e aí só começa a vir as coisas boas que vivemos juntos. Então começa a vir a esperança de que eu possa voltar. Será que este cara vai vir me procurar, querer que a gente volte? E começa aqueles pensamentos, né, a vontade de estar de novo com a pessoa. E aí, diante desse ambiente, é que vem de maneira inconsciente o pensamento de que eu preciso manter a pessoa imaculada, intacta. Eu preciso mantê-la no pedestal. Por quê? Porque para eu voltar com ela, de certa forma eu preciso dar uma passada de pano nisso que aconteceu. Como que eu vou passar esse pano? Assumindo a culpa. Se eu assumir a culpa, se eu acreditar que a culpa é minha, é mais fácil eu voltar com ela. É mais fácil eu perdoá-la. É mais fácil eu dar uma nova chance. Porque eu começo a acreditar que a culpa é minha. Então a pessoa só fez o que fez porque eu agi errado. Não fez o que fez por decisão própria. É como se a pessoa tivesse sido obrigada a fazer porque eu estava agindo errado, então a culpa é minha. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Veja bem, aqui eu não estou dizendo que talvez a gente não tenha tido culpa em muita coisa que a gente fez. Certo?
Então, existem situações em que talvez a gente tenha sido muito culpado, a gente tenha, sabe, deixado a pessoa de escanteio mesmo, tenha deixado a pessoa até sem sexo. Eu conheço casais que o casal ficou 1 ano sem sexo. Aí a outra pessoa não aguentou. Veio uma outra pessoa, começou a jogar uma conversinha. Eu não estou dizendo que traição tem justificativa, que não é errado. Mas eu estou dizendo que tem situações que, de fato, a outra pessoa foi negligente. Então, não são desses casos onde a gente tem que, de fato, assumir que a gente foi negligente que eu estou dizendo. Eu estou dizendo daqueles casos em que a gente não deu motivo nenhum para a pessoa. E ainda assim a gente começa a achar que a culpa é nossa. E aí entra nesse processo de autossabotagem que a gente faz para manter a pessoa no pedestal dela, porque assim é mais fácil eu voltar, né, para satisfazer os meus desejos, as minhas emoções. E muitas vezes a gente acaba esquecendo a razão. A gente acaba esquecendo tudo o que aconteceu, né? Não havia motivo para aquilo acontecer. E aí a gente entra nesse processo. Então, eu não estou dizendo que você não possa perdoar a pessoa, eu não estou dizendo que você não possa recomeçar com a pessoa, tá? Ai, André, então se ela traiu, eu tenho que fugir dela e ponto. Cada caso é um caso. E se você acha que você deve recomeçar, ótimo. É você que tem que decidir isso. Eu só estou dizendo para você tomar cuidado para não tomar essa decisão a partir de uma fuga, assumindo algo que não é seu. Então, se eu tiver que tomar essa decisão de voltar, que eu tome, mas tendo clareza de tudo o que está acontecendo e não querendo maquiar ou querer carregar um peso que não me pertence. Inscreva-se, fico aqui aguardando a sua inscrição. Se você curtiu, dá o seu joinha. Compartilhe com uma amiga, um amigo que talvez esteja passando por uma situação assim, certo? Esteja se sentindo culpado, né? Foi traído e, além de tudo, se sente culpado. Muito obrigado, beijo no coração e até!